Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Cleber Soares, com mais um vídeo novo aqui no canal. Estamos juntos aí, tudo bem com você, tudo certinho? Meus irmãos, eu estou com um assunto hoje de coisa linda, coisa chique mesmo, e você vai entender que nós vamos falar. Portanto, antes de nós iniciarmos aqui, não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja uma bênção para nós e nós estaremos orando por você também. E nós vamos, querido, te dizer, não esqueça também de apertar o sininho aí e compartilhar também os vídeos. Deixa eu falar uma coisa com você, muito sério, querido. Nós vamos falar hoje a respeito da igreja de Filadélfia. Nós temos falado de algumas igrejas, essa é a sexta carta que João escreve da igreja de Filadélfia. E essa igreja, nós estamos falando de Apocalipse, mesmo, no capítulo de número 3, tá? De 7 ao 13. Você lê, abre o livro, o Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13, vai falar exatamente dessa igreja, que é uma igreja diferenciada das demais. É uma igreja, querido, que eu acho que todos os pastores gostariam de ter uma igreja assim, sinceramente. É uma igreja que andava sempre andou com o seu segmento certinho na obra do Senhor. Ele só tinha ali uns pequenos problemas, né? Os pequenos problemas seguintes, que tinha ali, amados, sacerdotes e outros mais ali, que conheciam a palavra de Deus, que eram os judeus, eram os outros judeus que não aceitavam a palavra de Deus. E eles então, por não aceitar o próprio Jesus que morreu na cruz, né, eles esperando então o outro Messias, eram os únicos que atrapalhavam ali a mensagem do Evangelho. Mas quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, nós observamos uma coisa interessante, que o próprio Jesus, ele disse: olha, vocês têm a chave de Davi, sabe? E essa chave de Davi, quem pode dar ela é só Jesus Cristo. Ele fala assim, é a chave que quem abre, né? Ninguém abre e ninguém fecha. Então ele diz que essa é essa porta. Se eu fechar, ninguém abre, e se eu abrir, ninguém fecha. Então o próprio Jesus estava dando essa autoridade a ele, dizendo que quem está com vocês sou eu, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa chave de Davi, querido, quando ele fala no livro do Apocalipse sobre a igreja de Filadélfia, nós entendemos que esse compromisso de levar o Evangelho estava com essa igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja abençoada. Era uma igreja que, apesar de alguns pequenos problemas, é uma igreja que trouxe uma grande alegria para o nosso Senhor, porque ela andava nos caminhos do Senhor, ela seguia os ritos dos caminhos do Senhor. É uma igreja, querido, que nós observamos nos dias de hoje. Algumas épocas atrás, nos tempos passados, as igrejas, queridos, elas eram um pouco parecidas com a igreja de Filadélfia, né? Mas com o tempo vai passando, querido, as coisas vão mudando, muitas coisas novas vão chegando, e é uma tendência então, do próprio povo, da humanidade, que vão também se reformando, né? As pessoas mais velhas vão indo embora, vai chegando os mais novatos, e cada um já começa a chegar com uma nova postura, né? Novos conhecimentos, novos entendimentos, e assim vai mudando. E assim estava acontecendo com a igreja de Filadélfia lá no começo. Ela foi uma igreja que estava seguindo os costumes certinho, segundo foi a implantação da igreja, né? Desde o princípio, quando abriu a igreja, quando implantou a igreja lá, ela já começou então a seguir os ritos. Inclusive, quando o apóstolo Paulo, querido, ele estava abrindo nessas igrejas lá, depois ele passava aos poucos para rever como que estava o andamento da igreja, né? Como estava o processo, que o apóstolo Paulo foi um apóstolo chamado, querido, pelo próprio Jesus, para ser um missionário. Os outros apóstolos, eles foram chamados, sim, para fazer a obra de Deus, mas mais para conduzir o povo de Deus. Veja bem, o diferencial do apóstolo Paulo para os demais apóstolos é que o apóstolo Paulo saiu para fazer missões, e os demais apóstolos faziam missões, mas a função dos outros apóstolos era ficar em Jerusalém e cuidar do templo.
quer dizer, doutrinar o povo, sabe? Então isso é uma coisa que foi implantado desde o ano passado, e nós temos, por isso que nós temos hoje os nossos pastores, né? Os nossos pastores, eles têm a função de ficar nos templos, aplicando as doutrinas, aconselhando, ouvindo, né? Os teus filhos, servos que estão ali. Essa é a função do sacerdote. É por isso que nós que fazemos a obra missionária, que estamos do lado de cá, querido, nós devemos estar orando e contribuindo para que os nossos sacerdotes continuem firmes, fazendo a obra do Senhor lá, cuidando daqueles que nós estamos nos esforçando, trazendo das ruas, dos becos e dos valados, aplicando nas ruas o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, aonde o próprio Jesus mandou nós ir pregar o Evangelho. Então essa é a função nossa. Os nossos pastores também, sim, mas Deus chamou ele para pastorear, né, o rebanho, chamou para pastorear. O apóstolo Paulo, esse diferencial, por ser um apóstolo gentil, tendo cidadania, claro, o apóstolo Paulo, ele já recebeu essa incumbência lá no meio do mato, né, digamos assim. Quando Jesus pegou o apóstolo Paulo no meio, lá no caminho para Damasco, que ela estava perseguindo os cristãos, então ele já começou ali a fazer a obra de Deus, não é? Já começou ali, e ali nunca mais parou até a morte. O apóstolo Paulo sempre foi um grande apóstolo. E lá a igreja de Filadélfia, querido, ela seguiu exatamente os costumes de Deus da época da implantação. Eles não mudaram. É claro que tinha lá, o próprio apóstolo Paulo teve essa dificuldade, como os outros diáconos também, os diáconos, como Estevão e outros mais lá, teve essa dificuldade com essas pessoas que não acreditavam que Jesus tinha vindo e pregavam outro Jesus. Enquanto a igreja pregava o Jesus verdadeiro, eles pregavam Jesus que ainda ia vir. E inclusive que até hoje ainda tem muitos lá na Israel, judeus que ainda pregam Jesus que vai vir. Para eles Jesus ainda não veio, irmãos, a maioria. São muitos que dizem que Jesus não veio ainda. Eles estão esperando no Messias, lá o nível deles, não é? É uma cidade fortificada, todo mundo sabe, eles esperam Jesus também à altura deles. Só que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, está no céu e vai voltar. E na volta dele que eles vão entender. Aí Israel vai entender que Jesus veio, já voltou de novo. Aí eles vão entender, não é? E aí Jesus vai ter a misericórdia deles, os salvará, né? Porque é um povo escolhido. Então, querido, esta igreja de Filadélfia, como nós temos falado aqui, é uma igreja que realmente ela seguiu na perseverança do Evangelho. Ela se manteve na perseverança do Evangelho, e o próprio Jesus disse: olha, vocês têm tudo, né? Vocês têm tudo para continuar pregando o Evangelho, porque essa chave de Davi, falou assim, eu tenho, e eu que estou passando para vocês aqui, que é o seguinte: quem abre, que é o próprio Jesus, ele abre, e só ele pode fechar. Então eu estou dando essa oportunidade para vocês, as portas estão abertas para vocês fazer a obra de Deus. E com isso, querido, eu quero convidar você também. Que tal se nós pegarmos essa chave que o Senhor nos deu, que escancarou as portas? Nós estamos em momento de pregar o Evangelho, momento de pregar o Evangelho da palavra de Deus. Então é isso, vamos sair pelo mundo, vamos fazer isso, querido, aonde você estiver, no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, prega o Evangelho, tá? Receba um abraço carinhoso aí do seu irmão em Cristo, Cleber. Olha, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui, e até o próximo.